Paz do Senhor, povo de Deus. Por volta das 3 horas, fomos comunicados a respeito desse acontecimento com o voo do pastor Messias, e a gente ficava muito feliz em poder estar aqui para ouvi-lo. É um mestre da palavra, e a gente se sente muito bem em ouvir algo bom, profundo. Mas essas coisas às vezes acontecem. E o sentimento do coração que permeia a alma é vários. O primeiro, um sentimento de temor. Apesar de há muitos anos lidar com a palavra, ministrar a palavra, mas a palavra não é propriedade nossa, ela é de Deus. Segundo, nós estamos lidando com a menina dos olhos do Senhor, que é a igreja. E o outro sentimento é um sentimento de alegria, por, em meio a tantos vasos e instrumentos, os que estão na liderança, a presidência, lembrou do nosso nome. Alegria em poder ser útil, servir e fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Abram as vossas Bíblias, por favor. Eu vou ler Gálatas. Gálatas, abram as vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, vamos fazer aqui uma ligação de Marcos capítulo 16, que é o tema base, aonde é proposto para o ano da colheita, mobilizar, conquistar e discipular até que ele venha. Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Podeis assentar. Vamos ocupar o tempo que nos foi franqueado, trazendo uma meditação da palavra de Deus, dentro do pensamento, o verdadeiro evangelho. Marcas do verdadeiro evangelho. Quando nós olhamos em Marcos capítulo 16, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Este evangelho que Cristo mandou pregar, autorizou, determinou, incumbiu de pregar, é o verdadeiro evangelho. Mas quando nós olhamos na história, ao passar do tempo, nós descobrimos que alguns tipos de evangelho ou de teologia têm surgido no meio do povo de Deus e que têm trazido uma mudança no verdadeiro evangelho. E isto se torna um perigo. E quando nós olhamos aqui para Gálatas, no capítulo 1, Paulo, ele estava preocupado com isso. Aqui nós encontramos esse homem conhecido como Saulo. O Saulo, que era judeu, mas tinha também o título romano. Ele era fariseu, ele era um estudioso da lei, e ele mesmo diz que entre os da sua idade, ele se destacava, ele era muito zeloso, e ele era perseguidor, um homem que perseguia, um homem que
fechava a igreja, espancava crente, matava. Era um pavor, um terror nos seus dias para aqueles que anunciava o verdadeiro evangelho. Mas esse Saulo de Tarso, que era um terror e era um perseguidor, ele teve um encontro com o verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho mudou e transformou a sua vida e a sua história. Aleluia! E quando nós olhamos aqui em Gálatas, nós encontramos esse homem trazendo essa palavra, falando a respeito do evangelho que ele anunciava. Quando nós lemos Gálatas, Paulo, ele faz algumas defesas, e a primeira defesa que Paulo faz é do evangelho que ele pregava. Porque Paulo, ele na sua primeira viagem missionária, por volta de 49, 50, passando pela região da Galácia, que ficava hoje mais ou menos no centro da Turquia, ele plantou algumas igrejas, anunciou o verdadeiro evangelho. E Paulo percebeu que quando ele passava e anunciava o verdadeiro evangelho, e que as pessoas deixavam o judaísmo e se convertia ao evangelho que ele pregava, logo depois despertou os mestres judaizantes que viviam na Judeia, e eles vieram logo após Paulo, dizendo que eles precisavam voltar às tradições antigas do judaísmo, que só a graça que Paulo pregava não era suficiente. E quando Paulo ficou sabendo disso, isso incomodou Paulo, porque ele sabia que ele estava pregando o verdadeiro evangelho, a ponto dele fazer a defesa dizendo: o evangelho que prego, eu não recebi de homem algum, eu recebi de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E Paulo, ele foi taxativo e ele disse: se alguém pregar a vocês um outro evangelho, mesmo que seja eu, ou que seja um anjo que descer do céu e vier pregando a vocês um outro evangelho, esse evangelho é anátema. Aleluia! Porque o evangelho que Paulo pregava era o evangelho pela salvação por intermédio da graça de Cristo na cruz do Calvário. Mas os judaizantes, eles vinham com todas as tradições judaicas, querendo a circuncisão e outros preceitos da lei. Mas Paulo disse: tudo isso já caiu por terra, porque Jesus já morreu na cruz, derramou o teu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, e é pela fé nele que vocês são salvos e transformados. Os tempos passaram, mas essas mesmas infiltrações do tempo antigo, elas vêm de tempo em tempo permeando o verdadeiro evangelho para contaminá-lo. Teologias novas. Por exemplo, existe uma teologia chamada a teologia da hipergraça, ou o evangelho da hipergraça. Venha como está e permaneça como está. É por isso que nós estamos vendo muitas pessoas da elite, pessoas do meio artístico, que muitas das vezes se converte e continua do mesmo jeito. Parece que o evangelho se tornou um hobby, mas evangelho não é hobby, evangelho é poder de Deus que transforma e que muda a vida da pessoa. Nós temos uma teologia ou o evangelho inclusivo. Você vem, aceita Jesus, e você escolhe o jeito que você quer viver. Ninguém vai influenciar a sua vida. E é por isso que muitas pessoas se convertem, mas não tem mudança, não tem transformação. Se bebia, continua bebendo. Se era efeminado, continua efeminado. Se era ladrão, continua ladrão. Se mentia, continua mentindo. Por quê? Porque estão envolvidos com esses evangelhos que são anátema. Mas o evangelho da Bíblia, ele é diferente. Quem encontra com o evangelho da Bíblia, a vida velha fica para trás e ele recebe uma nova vida.
E eu estava pensando em algumas marcas do verdadeiro evangelho. A primeira marca do verdadeiro evangelho é que o verdadeiro evangelho, ele gera uma nova vida. Se você encontrar alguém, conversar com alguém, falar com alguém, e alguém falou que encontrou o evangelho, mas não recebeu uma nova vida, alguma coisa está errada. A prova disso é você. Você nasceu de novo. Você recebeu uma nova vida. No momento em que você encontrou o verdadeiro evangelho, você vivia uma vida errada, uma vida torta, uma vida de ilusão, uma vida de aventura, uma vida de vazio, de sofrimento. Mas quando esse evangelho verdadeiro chegou ao teu ouvido e caiu no teu coração, e você se rendeu a ele, quando você se ergueu uma nova criatura, porque o evangelho te transformou. Foi isso que aconteceu comigo em 83, na Benjamin Constante, quando eu tive um encontro com o evangelho. Eu fui para a igreja mundano e saí de lá nascido de novo, transformado, uma nova criatura, porque o evangelho me mudou. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Quem mentia, não mente mais. Quem enganava, não engana mais. Quem trapaceava, não trapaceia mais. Quem iludia, não ilude mais. Porque agora o evangelho gerou uma nova consciência em você. Aleluia, é esse evangelho que nós fomos chamados para pregar. É esse evangelho que está impregnado no nosso coração. É esse evangelho que transforma a vida. É esse evangelho que arranca da sarjeta o miserável. É esse evangelho que tira a droga do drogado. Eu estou me lembrando aqui, na pequena cidade que estou pastoreando já por 2 vezes. Há 30 anos atrás eu fui pastor lá 5 anos, e agora há 2 anos estou lá novamente, atendendo à vontade de Deus. Mas lá morava um moço que todos aqui, ou a maior parte, vai lembrar quando eu falar o nome. Esse moço se chama Rogério Massal. Ele era um moço aventureiro, moço simpático, mas um moço que se enveredou pelo caminho das aventuras e passou a usar droga. A sua vozinha era da igreja, cuidei dela, apacentei ela muitos anos. Mas o Rogério, perdido pelas ruas de Centralina, sua mãe trabalhava na escola, e Rogério para aqui e para ali, usando drogas e participando de aventuras. Mas um dia, um grupo de irmãos da igreja, num sábado, resolveu fazer um evangelismo noturno. Orou, consagrou, jejumou, pediu unção de Deus, e lá para as tantas da noite, saiu pelas ruas da pequena cidade. Numa praça, uns 2 quarteirão da igreja, Praça Carlos Prates, os irmãos encontraram um jovem sentado no banco da praça, de madrugada, bêbado, drogado. Era Rogério. Como eles conheciam, pararam ali, pregaram, falaram de Jesus para ele. Rogério ouviu, chorou, mas estava dominado pelo vício. Uns pensavam assim: está entrando aqui, está saindo aqui. Outros diziam: Deus vai agir, Deus vai trabalhar. Era sábado, domingo era culto de jovem na igreja. Convidaram Rogério para ir ao culto no domingo. Saíram dali e foram evangelizar outras pessoas naquela madrugada. Domingo, o culto começou. Quando começou a cantar os hinos da harpa, quem entra lá na porta da igreja? Rogério.
O Rogério entrou na porta da igreja, assentou no banco, assistiu o culto, ouviu os hinos, ouviu a palavra. Quando foi feito o apelo, Rogério levanta a mão e vai à frente aceitando Jesus como Salvador. Aramaço e carabacandá. Jesus faz uma obra, liberta automaticamente o Rogério. Quando eu cheguei para pastorear Centralina, lá estava ele, congregou comigo. Passado um ano que eu estava pastoreando lá, ele transferiu para Uberlândia. Chegou aqui, ele casou, entrou na faculdade, fez direito, entrou no ministério, foi ao diaconato, ao presbitério, a evangelista, a pastor, passou a ser pastor assalariado pela igreja de Uberlândia, dirigiu várias congregações, hoje está em Curitiba sendo advogado e pastoreando igreja, porque o evangelho gera nova vida, o evangelho gera nova vida. Quem tem nova vida aqui, levanta a mão, adore a Deus. Isso é obra do verdadeiro evangelho. Isso não é filosofia. É evangelho. Genuíno. Verdadeiro. Sem mistura. Aracaçuri andarabacá. O evangelho falso pode até agradar, mas quem transforma é o evangelho verdadeiro. O evangelho falso pode até fazer você receber tapinha nas costas, mas não vai libertar ninguém. Mas o evangelho verdadeiro liberta, transforma, salva. Eu estou me lembrando aqui de outra coisa e não posso ficar sem contar. Pastor Eurípides sabe muito bem disso que vou falar, porque ele foi pastor lá e ele conheceu. Se o pastor Álvaro estivesse aqui também, ele poderia confirmar. Um homem que viveu em Centralina e depois mudou para Uberlândia, e pode ser que muitos aqui o conheceu. Ele morou para essa região do Alto São Jorge, conhecido como Joaquim Bolero. Era conhecido como Joaquim Bolero porque era um boêmio, beberrão, alcoólatra. Era comum as pessoas verem ele deitado na porta dos bar, os cachorros lambendo o seu corpo. Era um homem trabalhador, honrado, mas dominado pelo vício da cachaça. Era conhecido como Joaquim Bolero porque gostava de dançar. Era fama de um bom dançador. Mas um dia, a igreja resolveu fazer ar livre, lá para os lados do bairro São Januário. Quem conhece a pequena Centralina sabe. E um domingo à tarde os irmãos reuniu, e cantou, e pregou. Mesmo em frente ao bar aonde o Joaquim Bolero frequentava. Pastor Laércio Barbosa também sabe disso muito bem. Ele foi pastor lá há muitos anos. Uns zombavam, outros criticavam, outros gritavam de lá ameaçando, mas o Joaquim Bolero, mesmo embriagado, ouviu, atravessou a rua e ficou na frente dos crentes que estavam cantando e pregando. Quando fez o apelo, Joaquim Bolero levanta a mão. Estava tonto, embriagado, aceita Jesus. Os irmãos terminam o culto porque fazia culto ao ar livre, e do culto ao ar livre já ia para o culto na igreja. Tinha uma perua Kombi de carroceria de um irmão que tinha loja de móveis, Antônio Reis, que auxiliava nesses cultos ao ar livre. Quando terminou o culto e juntou a caixa de som e pôs da carroceria da perua, pegou também o Joaquim Bolero embriagado e colocou ele lá. Levou ele para a igreja, levou ele para o culto. Ele tinha ouvido o verdadeiro evangelho. Participou do culto. Alguém dizia assim: será? Será que vai dar resultado? Será que vai funcionar? Joaquim Bolero foi embora no domingo. Na terça-feira, para surpresa de muitos,
Joaquim Bolero volta para o culto de ensino trazendo a esposa. A esposa aceita Jesus. Joaquim Bolero deixa de ser um ébrio, um cachaceiro, sabia tocar violão, começa a tocar violão e compor hinos. Oh, aleluia! Se tornou um cantor da igreja, se tornou um tocador na igreja, se tornou um instrumento de Deus, um ganhador de alma, porque ouviu o verdadeiro evangelho. Se você puder, vira para quem está do teu lado e diga para essa pessoa que está aí, ó, pregue o evangelho, ele transforma. Prega o evangelho, ele transforma. Prega o evangelho, ele transforma. Ará, sui, ramba, sui, candá. Ande, caçuri, andaraba, calabachandarabaia. O evangelho transforma, o evangelho transforma, o evangelho transforma. O verdadeiro evangelho vai aonde você não vai. Ele entra onde você não entra. Por isso, gasta tempo com o verdadeiro evangelho. Meu tempo já está indo. Segunda marca do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder. É poder. É poder. É poder. É poder. Infelizmente, há muitas pessoas correndo atrás de um evangelho fácil, de uma aguinha com açúcar. As pessoas estão correndo atrás de um evangelho que só faz promessa, mas não exige renúncia. As pessoas estão querendo ouvir algo que lhe satisfaz, lhe agrada. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. É claro que nós que somos pentecostal, nós não temos a cruz como um amuleto. Não usamos a cruz nos nossos púlpitos, nos nossos altares. Não temos a cruz no peito como um crucifixo. Não, mas nós sabemos do valor da cruz. Se não fosse a cruz, você não estava aqui. Se não fosse a cruz, você estava condenado. Você só está aqui porque Jesus carregou a cruz e foi pendurado nela. Por isso, o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não quero dizer que Deus não é Deus da prosperidade, não é isso. Ele é Deus da prosperidade. A Bíblia diz que Ele é Deus do ouro, Ele é Deus da prata, Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra. Mas infelizmente, muitas pessoas nos dias em que nós estamos vivendo, só está querendo ouvir assim, ó, Jesus tem chave, Jesus tem casa, Jesus tem dinheiro para pôr na sua conta, Jesus tem isso, Jesus tem aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro evangelho diz assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me, e siga-me, e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que muda o ambiente. É o evangelho que transforma. É o evangelho que dá vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse em João 16, 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis. No mundo tereis. No mundo tereis. Mas ele completa dizendo: tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu.
Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Quem tem Jesus na vida aqui? Quem tem Jesus na vida? Quem tem Jesus na vida? Então você pode falar para quem está aí do seu lado assim, ó, se Jesus venceu e você tem Ele na sua vida, você vai vencer também. 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 Porque quem tem o verdadeiro evangelho é vitorioso. Ele não vive correndo 24 horas por dia atrás de promessa, atrás de bênção, não. Porque ele sabe que ele já está no verdadeiro evangelho. E quem está no verdadeiro evangelho, a bênção chega. A bênção acompanha, a bênção vem. O problema aparece, a dificuldade aparece, o gigante aparece, mas ele cai por terra. Porque você tem o verdadeiro evangelho. Amém? Meu tempo está indo. Terceira marca do verdadeiro evangelho. A terceira marca do verdadeiro evangelho é que nesse verdadeiro evangelho, Jesus é o centro. Jesus, ele é o modelo. Jesus, ele é o alvo. Nesse verdadeiro evangelho, Jesus é o objetivo maior. Mas infelizmente, nós estamos vivendo numa situação em que existe muitos evangelhos pregados por aí, que Jesus já não é mais o centro, Ele não é mais o modelo, Ele não é mais o nosso, ou o alvo, o objetivo dessas pessoas que vivem esse falso evangelho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No verdadeiro evangelho, o templo é a casa de Deus. No verdadeiro evangelho, púlpito é altar aonde se oferece o sacrifício. No verdadeiro evangelho, você não vem aqui para receber, você vem aqui para oferecer. Receber é consequência. Amém? Você está entendendo? No verdadeiro evangelho, você não vem aqui, não é para receber, você vem aqui para oferecer. E quando você oferece, você sai daqui carregado de bênção, carregado de vitória, porque você cumpriu o seu culto do verdadeiro evangelho. Mas do falso evangelho é diferente. O templo não é mais casa de Deus, é lugar de entretenimento. Dança, solta fumaça, acende luz parecendo uma discoteca. O tempo passa, a palavra não chega, porque é entretenimento. No evangelho falso, isso aqui já não é mais púlpito e nem altar. Isso aqui é palco. Aonde se faz show. Eu não vim aqui para show. Eu vim aqui para adorar, eu vim para cultuar. Eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para ter um encontro com Deus. Eu vim aqui para renovar minhas forças. Eu não estou falando de denominação, não estou falando de placa de igreja, eu estou falando do verdadeiro evangelho. Se você tem compromisso com o verdadeiro evangelho, você está na casa de Deus. Aqui Deus fala, aqui Deus revela, aqui o Espírito tem liberdade, aqui tem palavra. Ara tema sucan tema naga.
O falso evangelho está cheio de estrela, de artista, de gente famosa. Mas no verdadeiro evangelho não tem estrela, só tem uma. É a estrela de Davi. No verdadeiro evangelho não tem artista, não tem famoso, só tem servo. Quem é servo aqui? Quem é servo aqui? Quem vem servir aqui nessa noite? Se você é servo, receba a presença de Deus na tua vida. Se você é servo, receba a alegria do Espírito Santo. Se você é servo, levante a tua mão e adore, adore, adore. Arasui carabá, xaramanacandarabá. Paulo tinha uma preocupação tremenda com isso. E Paulo estava preocupado, pastor Marco Gerson, porque ele estava vendo que as almas que ele estava ganhando na Galácia, com sacrifício, com dor, porque ele estava cumprindo isso aqui, ó, ele estava mobilizando as pessoas, ele estava conquistando as pessoas, não para ele, mas para Cristo, e ele estava discipulando, ensinando as pessoas. Mas um pouquinho que ele virou as costas e foi atender um trabalho mais ali, ele percebeu que os mestres da Judéia veio e começou a arrancar a semente que ele tinha plantado. Aleluia. E Paulo ficou furioso. Não sei se você vai entender, mas uma das coisas que fez Jesus investir em Paulo é porque Jesus olhou para ele e viu que ele era corajoso. E Jesus olhou e disse assim: rapaz, essa mesma coragem, essa mesma fibra, esse mesmo zelo, esse mesmo empenho que esse homem está fazendo para o farisaísmo, eu vou transformar ele e vou usar ele para pregar o meu evangelho. O meu evangelho. Deixa eu terminar, meu tempo está vencendo. Quarta marca do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é completo. Completo. Não precisa de ficar pegando uma coisinha aqui, pegando uma coisinha lá, para completar ele. Ele já é completo. Ele salva, ele transforma, ele dá novo nascimento, batiza com o Espírito Santo, e ele tem o céu como recompensa. Ele é completo. Ele é completo. Eu encerro contando algo que eu estou lembrando. E eu sou um pregador, um ministrante muito simples, mas eu sou observador. E aonde eu vou, aonde me honra com o convite para pregar, eu observo tudo, anoto tudo, procuro decorar e guardar tudo. O que me serve eu ponho no bolso perfeito, o que não me serve eu ponho no bolso furado. Antes de eu chegar na igreja que eu sou pastor, ou de atender outro compromisso, eu já perdi aquilo. Mas fica guardado aquilo que me edificou e que me abençoou. E nessa lida de pregação eu ouvi algo de um irmão numa igreja que era apaixonado para pregar o verdadeiro evangelho, mas a situação não estava sendo muito favorável, e ele teve que esperar uma determinada idade para ele cumprir o desejo do coração dele. E quando esse momento chegou, ele disse: agora, esposa, ó, só o evangelho. Conseguiu lá um benefício e logo pediu para a esposa. Quem conhece Imbornal aqui? Quem é do tempo do Imbornal? Ele disse para a esposa assim: olha, faça um Imbornal especial para mim aí. A esposa fez um Imbornal para ele, ele era muito simples. E ele encomendou uma caixa de folheto e disse: esposa, ó,
A partir de agora, só o verdadeiro evangelho. Vamos gastar tempo no verdadeiro evangelho. Esperei muito tempo por isso. E ele encheu aquele embornal de folheto e começou a evangelizar a rua que ele morava. Ia de casa em casa. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Mas um dia, como tem em todo lugar, um vizinho estava atravessado, disse para ele: olha, estou cansado de receber esse papelzinho seu. Se você me incomodar mais aqui com esse papelzinho, eu vou fazer você comer esse papel. Ele tomou um choque, voltou para casa assim um pouquinho triste, comentou com a esposa. A esposa disse para ele: meu velho, mas que é isso, é? Você esperou tanto tempo, rapaz? Está embaraçando com pouca coisa? Faz o seguinte, vai lá para o centro da cidade, lá está assim de gente. Ele disse: opa, não tinha pensado nisso. Orou, levantou no outro dia bem cedinho, encheu um embornal de folheto e foi para o centro da cidade. Quando ele chegou lá no terminal rodoviário, ele começou a falar para ele assim: eu estava perdendo tempo, olha o tanto de gente aqui. E ele começou, e ele já havia dito para a esposa: só volto quando eu entregar o último. E ele começou: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Hora do almoço, Jesus te ama. Depois do almoço um pouquinho, estava quase acabando o folheto, ele viu uma fila enorme, e ele disse: eu vou evangelizar essa fila e também vou embora. E começou: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Quando ele estava quase entregando o último folheto, ele disse: Jesus te... Era o abençoado do vizinho. Mas ele já tinha começado a falar, e ele tinha convicção que estava entregando o verdadeiro evangelho. Levantou a cabeça e disse: Jesus te ama. O vizinho pegou, olhou nele, frangiu a testa. Não fez ele comer o folheto não, mas rasgou, jogou para cima. O vento pegou um pedacinho daquele folheto e nem ele viu, nem o vizinho viu. Caiu no bolso. O vizinho foi embora, ele também foi. Chegou em casa, o vizinho foi tirar a roupa para tomar banho, para descansar. Levou a mão nos bolsos para ver se não tinha uma onça, ou então um peixe, porque senão vai para a máquina de lavar e pronto. Aí um pedacinho de papel, e ele leu lá: Jesus disse. Ele disse: é coisa daquele crente. Julgou para lá. Mas como era o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo disse: agora é comigo. Agora é comigo. Quando você prega o evangelho verdadeiro, a sua obrigação é falar. O resto é com o Espírito Santo. O homem entrou no banheiro, a água está caindo na cabeça, e o Espírito Santo diz: agora é comigo. E começou uma vozinha na mente dele: Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse. O homem começou a dar tapa na cabeça e disse: que é isso? Eu estou ficando doido. Terminou de tomar banho, a mulher preparou a janta, pôs na mesa, ele assentou. Quando ele começou a colocar a primeira garfada de comida na boca, o Espírito Santo na mente dele: Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse. O homem encosta o prato para lá e diz: estou sem apetite. Chegou a hora de deitar, o homem vai para o quarto, deita, a mulher deita também. O homem vira para a beirada, vira para o canto, vira para a beirada, vira para o canto. E o Espírito Santo falando na mente dele: Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse. O homem levanta, vai na cozinha, abre a geladeira, bebe água, bebe suco, dá uma volta na casa, meia-noite chega, o homem não dorme. A mulher cutuca nele e disse: homem, mas que insônia é essa? Que é que foi? 2 horas, 3 horas da manhã, para não demorar muito. E o Espírito Santo falando: Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse. 5 e pouca da manhã, o homem pula de pé no quarto. Diz: não aguento mais. Vou lá saber desse crente o que foi que Jesus disse, porque estou ficando doido. Abriu a porta da sala, saiu o portão para fora, marchou em direção à casa do crente. O crente já tinha levantado, estava orando para evangelizar mais uma vez. Escutou bater.
olhou, disse: meu Deus, o homem não fez eu comer o papel ontem, veio fazer eu tomar café do papel. Mas foi lá, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, disse: pois não, vizinho. O vizinho tremendo disse para ele assim: homem, o que foi que o seu Jesus disse que eu não consegui dormir essa noite? O crente sábio, inteligente, ele tinha o verdadeiro evangelho, abriu a boca e começou a dizer: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele homem caiu de joelho no chão e disse: se Jesus é tudo isso, eu quero Ele agora. Agora! O verdadeiro evangelho salva. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Xaraca suriandaraba candaraba suriandaraba candalaia. Verdadeiro evangelho, verdadeiro evangelho, verdadeiro evangelho. Eu não estou falando com menino, eu estou falando com obreiros. Eu não estou falando com novo convertido, estou falando com gente que tem experiência com Deus. Mas se você puder olhar para quem está do seu lado aí, olha aí. Olha aí para essa pessoa, olha aí. Diga para esse irmão, para essa irmã assim, ó: vamos pregar o verdadeiro evangelho? Vamos pregar, vamos. Vamos pregar o verdadeiro evangelho, vamos. Vamos pregar o verdadeiro evangelho, vamos. Vamos pregar o verdadeiro evangelho, vamos. Receba unção aí, receba graça aí. Receba alegria aí, receba renovo aí. Receba autoridade aí, receba. Receba poder de Deus aí agora. Receba a presença do fundador do verdadeiro evangelho. Receba. Ore comigo, ore comigo, ore comigo, ore comigo. Levante a sua mão, levante a sua mão. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar sabedoria. Prega o verdadeiro evangelho, viva o verdadeiro evangelho. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto. Visita essa praia de obreiros, Jesus, visita, visita. Assopra sobre nós aqui nessa noite, assopra sobre nós aqui nessa noite, Jesus. É o verdadeiro evangelho.